Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. Eu queria deixar uma mensagem da parte do Senhor para você, uma mensagem bem sucinta, bem rápida. Eu gostaria de pedir para você que não pulasse o vídeo e para sua meditação, tá bom? Para nossa família, para entender o propósito que nós temos colocado em nosso coração. Em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, a palavra vai dizer que um mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus vai e pergunta para ele, devolve a pergunta para ele dizendo: o que diz as Escrituras sobre isso? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai e responde para ele: vai e faça você conforme diz a palavra. E ele, respondendo sem graça, querendo se desculpar, diz o seguinte: mas quem é meu próximo? E Jesus vai e responde para ele com uma parábola, que aí ele vai dizer que um homem estava em um determinado caminho e ele foi pego por salteadores que bateram nele e deixaram ele quase morto. E de repente passa por ele, a palavra vai dizer que passa por ele um sacerdote, e passa de largo, não dá a menor atenção. E passa também um levita, e não dá a menor atenção. Mas aí Jesus vai continuar dizendo que passa um samaritano, e com muita dó dele, pega ele, coloca no seu próprio jumento, leva para uma hospedaria, acode ele e diz para o hospedeiro o seguinte: olha, o que ele gastar além do dinheiro que eu deixei, quando eu voltar eu pago. Para simplificar, para você entender, Jesus está contando uma história de uma família. Porque quando Jesus está contando isso para ele, Jesus pergunta isso para ele: quem é o próximo? Quem foi o próximo desse homem que estava caído? E ele se sentiu obrigado a responder. O próximo dele foi de fato o samaritano. E ele responde isso, sabe, com raiva. Por quê? Porque ele não queria responder isso. Ele queria, na verdade, dizer que era os mestres da lei, que era o sacerdote, que era o levita. Por que ele queria responder isso? Porque eram pessoas que deveriam estar socorrendo, deveriam estar fazendo o bem, mas quem fez foi o samaritano. E ele não queria falar. Por quê? Porque o samaritano, na história dos judeus, eles eram como se fossem mestiços. E como eles eram mestiços, eles não eram aceitos, mas na verdade é tudo da mesma família. É uma família que tinha brigado no passado. Então Jesus está querendo restituir a amizade, o contato da família através dessa história, e faz com que esse homem tenha que dizer: olha, o próximo foi um samaritano. Então o resumo da história para nossas vidas é que, em relação à família, em relação ao perdão, nós precisamos meditar um pouquinho no que Jesus nos ensinou, sabe? Quando ele encontra com uma mulher samaritana, todo o povo que era samaritano já era rejeitado pelos judeus. E essa mulher era rejeitada pelos samaritanos. E é com ela que Jesus resolve se encontrar. E aí Jesus acaba usando a vida dela e ela acaba abençoando toda a cidade dela. A gente precisa entender que a palavra vai dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe o que você está dizendo com isso? Você está dizendo que Deus, ele tem que usar o critério que você usa de justiça para poder te perdoar. Ou seja, se você não perdoa uma pessoa, Deus também não te perdoa. Se você perdoa, mas quer distância, significa que Deus vai até te perdoar, mas quando Jesus voltar, ele vai querer uma distância. Se você perdoa uma pessoa, mas não aceita ela na sua casa, Deus te perdoa, mas não vai te aceitar na casa dele. Sabe, às vezes a gente fica com o nosso ego inflado e às vezes não queremos perdoar alguém que às vezes é da nossa própria família, e às vezes a gente está magoado, está chateado, não quer contato com essa pessoa, e aí pelo critério da Bíblia eu digo: eu vou para o céu porque eu amo a Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer: como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu odeio o meu irmão que eu vejo? Então isso é Bíblia. Se tu parar para analisar, esses textos estão todos lá. Então agora eu quero, depois dessa mensagem, depois dessa reflexão para a sua vida, tá? Eu quero deixar também um convite. Como você está vendo aí, nós vamos estar num sítio que a Tayane se propôs a pagar
né, a diária desse sítio para que nós estivéssemos ali reunidos como família e ouvíssemos uma palavra da parte do Senhor e que nós possamos ali nos unir, porque a palavra diz assim, peca aquele que se isola, né? Então que nós possamos, a nossa família cresceu muito e acabou se afastando um pouco por conta dos nossos compromissos, das nossas, uma quantidade muito grande de pessoas e os dias estão cada vez mais corridos, mas a gente quer fazer esse convite para você. O local já está pago e a gente queria que você voltasse à comunhão com a família, porque a palavra vai dizer isso, que antes de você ofertar alguma coisa ao Senhor, primeiro você vai, acerta a dívida que você tem com seu irmão, ou o problema que você tem com seu irmão, ou a mágoa que seu irmão te causou, vai lá, se acerta com ele, depois tu vem e acerta e entrega o teu sacrifício ao Senhor. Sabe, isso tudo é Bíblia. Se você analisar, você vai perceber que tudo isso está na Bíblia. Então, não entregue a sua salvação por tão pouco, por uma bobeira, coisa que às vezes você nem lembra mais, tá? Perdoe, esteja conosco e que nós possamos nesse dia celebrar ao Senhor, passar um dia de comunhão, passar um dia de prazer, um dia de lazer e que nós possamos juntos ali estar, né, como família, nos reunindo, adorando ao nome do Senhor, tá bom? Quero fazer esse convite para você, espero que você entenda, espero que você esteja lá, para que nós possamos reatar essa comunhão, essa união que nós sempre tivemos, tá ok? Deus abençoe e fica na paz.